verso, apenas como introdução. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Vamos ficar em pé apenas para acompanhar esse verso? Amém? Não sei se o Sá vai colocar aí. 1 Reis 19, 9, Sá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos nessa versão aqui, amém? Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Glória a Deus. Senhor, abençoa, Senhor meu Pai, a porção, ó Pai, da palavra, ó Pai, lida, Senhor meu Deus, nesta noite, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, trate, ó Pai, os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor fale a cada um, Senhor meu Deus, anule toda a carne, Senhor meu Deus, anule todo homem, Senhor meu Deus, todo sangue, ó Pai, mas que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor use, ó Pai, como um instrumento da Tua vontade, Senhor meu Deus, e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer a obra, ó Pai, nos ouvidos e nos corações, ó Pai, da Tua igreja, Senhor, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui hoje? Com certeza, num culto de oração, você veio para falar com Deus. Mas, em primeiro lugar, você veio para ouvir. Assim espero. A Bíblia é clara quando diz que o Espírito Santo fala aos ouvidos daqueles que buscam ao Senhor. No primeiro versículo do capítulo de 1 Reis 19, conta a respeito do que aconteceu nesse fato. Vai dizer: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo vigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida e em Berseba de Judá deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 5 vai dizer: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, come, pois a sua viagem é muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna, passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia, fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Então Elias ouviu e puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Elias, tudo isso acontece com Elias logo depois do fato narrado, onde nós vemos que o Senhor havia respondido com fogo no Monte Carmelo. Elias foge então
se esconde debaixo de um pé de zimbro, algumas versões dizem pé de giesta, que é um arbusto baixo, que quando é seco, é utilizado para fazer vassoura. É como nós temos aqui a piaçava, né, no Brasil, que é uma fibra de vegetal natural. E Elias ali pede para ser varrido da face da terra, debaixo do pé que era usado para fazer vassoura. Não sou melhor do que os meus antepassados, não preciso viver muitos deles já foram recolhidos e eu também tenho que ir também. Para mim já deu, já acabou. Quem sabe a gente pensa que isso demonstra fraqueza ou falta de fé. O homem que havia presenciado ali o Senhor responder com fogo do céu que caiu, que consumiu o holocausto, encharcado de água, a lenha, as pedras, diante dos seus olhos, e havia ouvido todo o povo responder: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se sente frustrado, desanimado, mas isso não o desqualifica como profeta, apenas mostra que ele é humano, como todos nós, portanto imperfeito. E a Bíblia, se ela fosse um livro totalmente compilado por homens para atingir objetivos escusos, que não a palavra de Deus, com certeza, meus irmãos, ela esconderia defeitos dos seus personagens como esse. Ela esconderia as fraquezas, os pecados, as falhas dos homens, mas não, ela não escondeu. Ela demonstra, inclusive isso é reforçado lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E ali Tiago está falando a respeito da oração. E quando ele vai dizer, ele menciona que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja que o poder que tem a oração. Eu não sei quantos já ouviram aquela célebre frase, não foi a rainha da Inglaterra que falou, né? Mas foi, na verdade, aliás, foi a rainha da Inglaterra quando ainda era a época na luta contra a Escócia. Né? Que ela tinha medo da oração do povo lá da Escócia, que muitos deles eram crentes, inclusive sobre a orientação de John Knox, e que tinha muito mais medo dos crentes de lá de joelhos do que dos canhões deles. E aí no verso 17 de Tiago 5, ele vai dizer: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Veja bem, sujeito às mesmas paixões. Essa palavra no grego, homoiopates, aquele que sofre dos mesmos problemas, que tem as mesmas crises, os mesmos sentimentos, as mesmas lutas, os mesmos medos, que sofre assim como você, os mesmos conflitos na cabeça, coisas que não deixam que você pare para raciocinar direito. Esse homem, cheio dessas preocupações, era aquele que orou, e o céu fechou. Depois orou de novo, e os céus se abriram. A partir do verso 5 vai dizer que Elias então, num dado momento, ele dorme. E quantas vezes você vai dormir, e o sentimento daquele que de tentar refugiar, né, em alguma coisa. Alguns têm até a esperança de tentar se fugir dos seus problemas, fugir da verdade,
mas na verdade só tem sonos ruins, né? E dormir com problemas não é a pior parte. O pior é quando os problemas não te deixam dormir. Você não consegue pregar o olho. Parece que abre o olho no escuro, no quarto, e os problemas estão todos ali, do seu lado. Eles não vão embora. Deitam na cama junto com você. Você passou o dia todo na tribulação e agora você fala, bom, agora pelo menos eu vou dormir. E o chefe está lá, do lado. O gerente do banco está lá, do lado. A dívida está lá, do lado. A briga com aquela pessoa está lá, do lado. E você fica remoendo aquilo. E o sono não aparece. Eu creio que foi o próprio Deus que concedeu sono e descanso para Elias. Mas que você possa aprender a descansar. Porque a palavra do Senhor diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aquele homem consegue dormir um pouco, jurado de morte, temendo pela sua vida, mas ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que a leve. Olha que conflito. Olha que desespero. Não sabe para onde vai, né? Um anjo lhe toca e diz, levanta e come. Veja que Deus trata a depressão de Elias com descanso, alimento e água. É o Deus da provisão. É o Deus que conhece a nossa necessidade, né? Às vezes esquecemos que justamente quando não atendemos algumas necessidades básicas físicas da nossa mente, não conseguimos focar direito na solução dos problemas. Quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos discípulos e uma das primeiras coisas que ele vai falar é: tendes algo para comer? Isso é para mostrar a todos, não somente também que ele não era apenas um espírito, mas ele havia ressuscitado em carne. E o próprio Jesus na beira da praia vai fazer ali o peixe assado e vai dar o café da manhã para aqueles homens que passaram a noite inteira naquela pesca que até então não haviam pescado nada. É o Deus da provisão, é o Deus que conhece. E depois de jantar, Elias então come e dorme, né? E depois ele agora é despertado novamente para esse café da manhã, para o desjejum. Come de novo, Elias, que agora você vai andar. E no verso 8 em diante vai dizer que Elias vai chegar a um monte, um lugar muito conhecido, já citado em passagens anteriores na Bíblia, o Monte Horebe, o Monte de Deus. Veja que a própria Bíblia vai dizer o Monte de Deus, o lugar onde o próprio Deus havia tratado com Moisés. O Senhor havia marcado um encontro ali com Elias. Elias então entra numa caverna, passa a noite toda ali, e o Senhor então questiona a Elias: o que você está fazendo aqui? E quem sabe, parafraseando, Elias dissesse: eu estou aqui porque eu tenho trabalhado na sua obra, porque outros aí estão rejeitando a sua palavra. Eu estou trabalhando na tua obra, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou, mas outros estão se desviando. Tem muitos aí que estão até melhor do que eu, estão prosperando, mas eu tenho te servido. Eu estou aqui nessa situação deplorável e ainda querem me matar. Às vezes é o sentimento que a gente tem, né? Da gente achar que às vezes até as pessoas no mundo têm prosperado mais, e a gente que está trabalhando na obra de Deus está só na peleja, só na luta. E muitos até que tentam matar o evangelho, que tentam destruir, né? Muitas vezes se levantam contra a nossa vida. Elias então depois sai da caverna, como o próprio Deus havia falado. Fique no monte, aguarda aí, sai da caverna. Verso 11, vai dizer: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor,
pois o Senhor vai passar. Elias, fica no teu lugar aí, que o doutor já vai te atender. Na fila de espera do consultório de Deus, que você não saia do seu lugar sem ser atendido. Se Deus mandou você esperar, aguarde, porque você vai ser atendido. Ah, Senhor. E aquele homem ali esperando a vez dele, esperando tocar a senha, para ele saber que ele ia ser atendido. E ao invés de aparecer ali a presença de Deus da forma como ele queria, vem um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas, mas Deus não estava no vento. Meu Deus, que vento terrível as pessoas estão experimentando agora na Flórida, nos Estados Unidos. Eu já tive ali em Miami, e o lugar onde eu fui, os prédios têm umas placas grossas de metal que eles puxavam para poder cobrir justamente a vidraçaria do prédio. É uma coisa parecida com uma porta comercial que se fecha para que vidro nenhum ficasse à mostra, né? E as casas que não têm esse sistema, eles colocam então madeira, né, madeirite, tampando tudo. Sacos de areia são colocados também para a água não invadir, também não bater as portas. As pessoas estão buscando como podem. Vocês sabem que a comunidade brasileira, principalmente em Orlando, é muito forte, né? Vários pastores conhecidos aqui do Brasil estão lá na igreja da Lagoinha de Orlando. Então nós temos muitos irmãos nossos. E apesar deles serem muito organizados em tantas coisas, né? Coisas básicas, até papel higiênico já estava faltando no supermercado, porque eles estocam, né? Enlatados, água, já não encontrava mais. Imagina que um vento fortíssimo, que esmigalha as rochas, que separou os montes. Algo terrível é o que Elias presenciou. Depois daquilo, vem então um terremoto. Vai dizer aqui, no verso 12, depois dizendo aqui ainda no verso 11, vem um vento fortíssimo, separou os montes, esmigalhou as rochas diante, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Algo que nós não conhecemos, nós não temos ideia do que é aqui no Brasil. Vários países aí experimentam terremotos fortíssimos. Existem países que são acostumados na cultura, né, do terremoto, como o Japão, onde prédios muito altos têm até um sistema de amortecimento para que o prédio balance, mas ele não caia, porque se ele for rígido demais, ele se quebraria, se partiria todo. Isso se deve também à localização privilegiada que o Brasil tem, bem no meio das placas tectônicas. Não temos aqui nenhuma falha, que é a junção das placas no Brasil. O mais próximo que nós temos aqui é lá no Chile, lá na cordilheira. Já dizem pessoas que sentiram tremores de terra no Brasil, mas o que a gente pega aqui é o resto do resto, e tem que ficar bem quietinho para tentar saber se está sentindo alguma coisa. Que privilégio tem esse país, né? Em clima, em localização, em tudo que se planta dá, é uma benção. Mas o homem consegue fazer de um país tão próspero e tão abençoado um celeiro, muitas vezes, de corrupção. A gente possa pensar nisso aí. Temos o segundo turno para votar aí para prefeito, e a igreja tem aqui a tradução de não induzir voto nenhum. Você é livre para fazer o que você quiser, mas que não use da sua liberdade para achar que você não é responsável. Que a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colhe. É uma lei
do universo que Deus estabeleceu. O pastor falou a respeito disso. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Não adianta você achar que plantou laranja e vai colher melancia. Se o homem plantou, ele vai colher. A tua decisão. Ah, mas eu sou uma gota no oceano. Todos vão prestar conta. A Bíblia fala que até as palavras frívolas, ou seja, palavras bobinhas que nós falamos, nós vamos prestar conta diante de Deus. E que aquilo que nós temos semeado, que nós vamos prestar conta, seja algo agradável ao Senhor. O Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no terremoto. E agora o fogo, quem sabe agora? Porque no Monte Carmelo o Senhor havia respondido com fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. E nós não sabemos se Elias se cobriu porque pensou de se proteger da areia do deserto, ou se era pelo frio, né? Mas quem sabe ali aquela brisa era algo corriqueiro, era algo comum, era algo que poderia ter acontecido a qualquer momento. E é no meio de algo comum que Deus vai falar. Às vezes as pessoas aguardam o extraordinário, porque se o extraordinário não acontece, se o Senhor não opera algo miraculoso e cheio de fogos de artifício e luzes piscando, nós não nos atentamos, porque achamos que Deus não está falando. Onde está a voz do Senhor? Ou será que o Senhor não me escuta, por isso que Ele não está respondendo? Isaías 59 diz: vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Será que Ele não fala mais? Ou será que eu é que não escuto? Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu vi esses dias uma notícia no site Terra, uma mulher que estava usando uma pepita de âmbar, isso foi na Romênia, durante décadas, para escorar a porta da sua casa. Você viu isso, pastor Edson? Era uma pedra, talvez do tamanho disso daqui, um pouco menor, né? Ela estava utilizando aquela pedra para escorar a porta da casa dela. E aquilo ali era uma pepita de aproximadamente 6 milhões de reais. Uma das maiores pepitas de âmbar do mundo foi encontrada na casa de uma idosa, na comuna de Couti, localizada no distrito de Buzău, na Romênia. A pedra pesava cerca de 3,5 kg. Foi encontrada há décadas atrás, no leito de um riacho, nas proximidades da sua residência. Desde então, ela utilizava o item como batente da porta, sem ter conhecimento sobre o seu valor. A pepita estava avaliada em cerca de 1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões na conversão direta. Dizem então que foi levada para o Museu Provincial de Buzău, né, e um grande artefato científico. E agora olha só outro caso que chamou a atenção. É que o imóvel da idosa havia sido roubado anos atrás, mas apenas joias de ouro tinham sido levadas, e a pepita ficou no mesmo lugar. Na busca por objetos de valor, eles ignoraram o verdadeiro tesouro que estava ali diante dos seus olhos, disseram os familiares. Às vezes a resposta está bem diante de nós e nós não nos damos conta. Mas João 10, 27 diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Nós temos que aprender a discernir a voz do Senhor no meio desse barulho todo. De tantas coisas que a gente às vezes não se dá conta. Tanta correria. É o trabalho, é a preocupação, é isso, aquilo. E a gente às vezes não se dá conta de que o tesouro está ali escondido. A gente não se dá conta de que o Senhor está falando conosco, porque o Senhor não cessou de falar. E às vezes os nossos problemas nos impedem a gente de ouvir. Porque a gente sabe, a gente gosta de chorar os problemas. A gente gosta de autocompadecimento. A gente fala assim, ai, como eu coitado de mim. E às vezes a gente chora e não para poder tentar enxergar com os olhos cheios de lágrima o grande escape que o Senhor está nos dando. Porque a Bíblia mesmo fala que conjuntamente com a provação vem o livramento. Eis que estava ali uma certa mulher, Maria, no Evangelho de João, no capítulo 20. E vai dizer que ela estava chorando. E ali curvou-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés, e lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o corpo do meu Senhor, e não sei onde colocaram. Nisso ela se voltou e viu ali em pé, mas não o reconheceu, e disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se o levou embora, diga-me onde colocou e eu levarei. E Jesus disse, Maria. Voltando-se ela exclamou em aramaico, Rabone, significa mestre. Maria estava ali chorando, desesperada, perguntando para Jesus, aonde é, jardineiro, que colocaram o corpo dele? E Jesus disse, Maria, estou aqui na tua frente, para de chorar, limpa o olho, mulher. Abre o olho, enxerga, sou eu, para de chorar, acabou. Bem na frente dela, como uma pepita valiosa, de âmbar, de 6 milhões de reais. Bem na frente dela. Mas ela não estava interessada em enxergar, e ela estava falando, não, cadê o corpo? Cadê o corpo? Que corpo, mulher? Está procurando morto? Eu estou vivo. Isso é no meio de tantas vozes, de tantos choros, de tanta gritaria. Hoje em dia as vozes têm aumentado cada vez mais. É o TikTok, são os YouTubers, são os amigos, são os influenciadores digitais. E algumas dessas pessoas nem sempre dão os melhores conselhos. São tão cheios de autoconhecimento, tirados da onde? Mas nós devemos aprender a reconhecer a voz do Mestre, porque Ele está falando. Apocalipse 2:7, não só nessa passagem, mas em diversas outras, vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As suas ovelhas ouvem a sua voz, o seguem. Não vão seguir um estranho, ou aquele que veio para matar, roubar e destruir, mas vão seguir unicamente a voz do pastor, que Jesus está falando. Jesus está falando aqui hoje à noite. Jesus fala através da sua palavra. Jesus fala através de um irmão. As muitas vozes gritam nos seus ouvidos todos os dias. Aprenda a discernir a voz do bom pastor, pois a sua vida depende disso. O Senhor está falando hoje. Aprenda a ignorar o vento forte, o terremoto, o fogo sem sentido e sem propósito. Mantenha o foco na voz do Senhor. Ele está falando a você. E se você ouviu, obedeça. Pois aquele que tem os mandamentos do Senhor e obedece, é verdadeiramente aquele que ama. Amém? Vou convidar você a dobrar o seu joelho nesse momento, se você quiser. Se não, que você ore sentado, ore em pé, como você quiser. Nós vamos falar com o Senhor, porque o Senhor quer falar conosco, amém? Aleluia, glória a Deus.